A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E esta quinta-feira falamos de reforços policiais, o silêncio presidencial, mas começamos pela mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Vamos lá perceber, Bruno, explica-nos, por favor, de que falou Luís Montenegro naquela que foi a sua primeira mensagem de Natal como Primeiro-Ministro. É verdade, a primeira, e foi assim muito abrangente, digamos, muito ecuménica. O Primeiro-Ministro reservou as primeiras palavras para os que mais sofrem e destacou as vítimas de violência doméstica, provavelmente a querer fazer as pazes para não o acusarem de desvalorizar o tema. A partir daí foi um misto de balanço deste quase um ano inteiro de governação, com realce para as prioridades que o Governo definiu e as linhas estratégicas seguidas, e entre esse balanço também houve muito espaço para autoelogio, que não será completamente coincidente com o que os portugueses vivem no dia-a-dia, nomeadamente quando recorrem aos serviços públicos. Montenegro não se esqueceu da segurança e das ações policiais e da necessidade de integrar os imigrantes, mesmo que tenha reafirmado que Portugal é um dos países mais seguros do mundo e que é um exemplo de estabilidade política para o mundo. Em certos momentos, o atual Primeiro-Ministro trouxe-nos à memória o anterior, com aquele otimismo que o próprio definia como irritante. Exatamente. Então, e o Presidente da República? O que se passa? Fez um voto de silêncio? Eu diria que à medida que se aproxima o fim do segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa aprendeu finalmente a pensar duas vezes antes de falar, quando antes falava duas vezes antes de pensar. Ele falou e até escreveu um artigo, publicou um artigo no Jornal de Notícias, mas houve aqui uns assuntos que ele evitou. Pode parecer estranho que o Presidente, que nem sempre soube travar a tempo e muitas vezes não resistiu à tentação de comentar tudo e mais alguma coisa, agora seja uma espécie de guardador de silêncios. O Presidente, por exemplo, não quis comentar a ação policial no Martim Muniz, argumentou que está a decorrer o inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna, e também não quis falar sobre a ameaça dos médicos em recorrerem à desobediência civil para atender migrantes no SNS, se for aprovada a lei, que ainda está em apreciação na Assembleia da República. É certo que ao longo de quase 10 anos o Presidente, por vezes, comentou o que não devia e não comentou aquilo que devia comentar, e que muitos portugueses veem no silêncio de Marcelo mais uma fuga a polémicas do que a descoberta de uma ponderação até aqui mais ou menos desconhecida. Mas enquanto outros presidentes se soltavam no segundo mandato, porque já não tinham de ir a eleições novamente. O clássico segundo mandato, exatamente. Não é? Que dizem que é sempre diferente do primeiro. Mas Marcelo parece mais comedido, o que é estranho. De uma coisa não há dúvidas, isso torna-o num presidente extremamente original. É, muito original. E a polícia precisa de reforços? Precisa, Carla, precisa, e eles aí estão. Sabe-se que as críticas de vários setores da sociedade à atuação das forças de segurança visam sobretudo os responsáveis políticos, mas a polícia nestas situações acaba sempre por levar por tabela. Deve ter sido essa a razão, e também por sentir que muitas das críticas à polícia são injustas, que o Patriarca de Lisboa, Rui Valério, saiu em defesa das forças de segurança, lamentando que nos últimos tempos quase tudo o que a polícia faz tenha uma leitura política. Garantiu que a polícia nunca faz nada arbitrariamente, nem porque sim, nem porque lhe apetece, palavras do Patriarca. E foi mais longe, argumentando com o prestígio do Instituto Superior de Ciências Policiais de Segurança Interna, onde, segundo Rui Valério, todas as atuações da polícia são pensadas e delineadas. Tantas vezes um pouco trapalhona a comunicar, ou com defensores que, ao defenderem-na, mais prejudicam a polícia, as forças de segurança encontraram aqui no Patriarca de Lisboa um inesperado e eficaz porta-voz, e eu diria mesmo um reforço comunicacional de peso. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.